Hello, primeiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Hoje começamos o nosso módulo 3, tá? Na terceira unidade. Amanhã será a aula de reposição para os alunos que não fizeram a prova. E na semana que vem, após a prova de reposição, eu corrijo a prova que a gente fez, ok? A prova foi tranquila, primeiro ano. Acho que vocês se deram bem. As notas já saem na semana que vem também, tá bom? Bom, dito isso, módulo 3, página 5. E vamos embora porque a aula hoje promete. Tem muita coisa pra gente ver, ok? Future. Vamos falar sobre o futuro, tá bom? Olha só o futuro como é incrível. Ó, temos o primeiro nosso futuro, vamos aprender o will, ok? É o futuro simples, tá certo? A gente chama ele de will. Ele é muito fácil. A gente, na frase afirmativa, ó, como tem aqui no exemplo do livro de vocês, a gente usa o will depois da pessoa. Ó. He will move soon. Pronto. He will move soon. Como funciona o will? O verbo que vier depois dele, nesse caso move, né, fica no futuro. Então, will move, mudará. He will move. A abreviação do verbo to be, do verbo do will, é assim: he'll move soon. Essa é a abreviação. Acabou-se. Não precisa se preocupar com mais nada. Pode ser I, you, he, she, it, Jonathan, qualquer pessoa. O will e o verbo. E aí o verbo já fica no presente. Se eu quiser fazer pergunta, eu apenas inverto, né? O will, né, com a pessoa. O will remove soon, ele vai mudar logo. E se eu quiser dizer que sim, yes, he will. Ou então no, he will not. A abreviação da negação, né? Vamos ver agora, né? É assim, ó. He will not move soon. Ele não mudará em breve. Ele não vai se mudar, né? A abreviação é essa aqui, ó. He won't move soon. Ele não vai se mudar logo. Pronto, essa aqui é a negação. Eu posso fazer will not, eu posso fazer won't, tá? E a regra é a mesma. O verbo vem depois do will e acabou. Esse é o futuro simples, tá bom? Olha ele aqui, ó. Simple future. Olha aí, o will é usado para todo mundo. I, he, she, it, we, tá vendo aqui? O will pode ser substituído por shall, tá bom? Na primeira pessoa singular do plural. E a forma contraída é o apóstrofo ILL. Somente. Na negativa, ele se contrai para o want, como eu acabei de mostrar a vocês. Não se preocupe muito com o shall, não vamos usar muito, tá? O futuro de that be é that will. Isso aqui é importante. That be, o futuro, é that will. Ok? E aqui tem um exemplo, ó. There will be rainy days next days. Ó. Haverá, né? There will be. There will be. Então, there is, there will be, fica no futuro. Tá bom? O uso dele é para descrever coisas acontecendo no futuro. Expressões e também para coisas que você decidiu na hora. Assim, também a gente pode usar o will, tá bom? Pronto. Palavras que podem acompanhar o futuro são tomorrow, amanhã, next, ó, next week, next month, next year, próxima semana, ano que vem, né? Ó, in 2 weeks, in 2 days, in 7 weeks. Também são expressões que a gente pode usar para indicar para o futuro, tá ok? Esse exercício aqui, questions words, né? Por exemplo aqui, ó, what will you do? Deixa eu pensar no melhor. When will you travel? Olha essa aqui. When will you travel? When will you travel? When, quando, tá certo? Will you travel? Quando você vai viajar?
Ó, I'll travel next Saturday. Ok? Eu viajarei próximo sábado. Então, a gente pode usar o will dessa forma, fazendo a pergunta, o will antes da pessoa e o verbo normal. Acabou, não tem muito mais o que dizer sobre o will. O will é isso. Mais simples possível. Olha esse exercício aqui. Você vai criar perguntas cujas respostas, né, tem que ser essa frase. Para isso, vocês vão ter que saber de uma coisa. Saber dessas WH questions que eu vou colocar na tela agora. Olha isso aqui, ó. What, o que, né? When, quando, how, como. Deixa eu ver que outros vocês vão usar. Where, onde, who, quem. Não, já tivemos essa aula, acredito que sim. Who, quem. E aqui o why. Pronto. Por quê? Opa. Por quê? Essas perguntas, ó, a gente vai precisar usá-las para montar frases como essas aqui. Ó, when will you travel? Então a gente precisou usar aqui um question word. Como você está vendo aqui em cima, ó. When will you travel? I will travel next Saturday. Então, olha esse exercício, como é que você vai fazer aí, tá? Olha a frase que eu tenho aqui. I will arrive on Saturday. E ele sublinhou on Saturday, tá vendo aqui? Então, que pergunta eu vou fazer? Ele está dizendo que vai chegar sábado. Então, a pergunta é when, ó. A pergunta você vai ter que montar. When will you arrive? Olha aí, quando você vai chegar. When will you arrive? E aí você montou essa pergunta. Aqui eu tô falando de food, drinks and games to play. Tá falando de quê? De coisas, né? Coisas a fazer. Então, uma sugestão da pergunta aqui ser com what. Ó, with super glue, ó. Will you fix the vase with super glue? Vamos consertar o vaso com super cola. Então é uma pergunta que puxa o como, né? How. Will you go to a nice restaurant? Ó. Vamos para um restaurante bacana. Então, é uma pergunta que puxa um lugar. Onde, né? Where. Will meet our classmates? Ó. Vamos encontrar nossos colegas. Vai encontrar quem, né? Então, já cabe o quem. E because é sempre a resposta de why. Pessoal, esse exercício é bem simples, tá? Você tenta fazer, não tenha medo de errar. Você tem que montar uma pergunta que a resposta sai esses caras aqui. Poxa, pessoa, o primeiro exercício foi meio complexo já. Eu concordo com você, o livro podia ter pegado mais leve, né? E aqui, ó, todas as frases abaixo são falsas. Reescreva-as usando os verbos na forma negativa para tornar verdadeira. Então a frase aqui, ó, telephones will disappear in 5 years. Telephones, como é que é? Negação de will disappear. Will not, e repete o verbo. Disappear. Pronto. Will not disappear in 5 years. É só isso. Ó. Temos aqui o will rise. I will not rise. Shall. Então, shall not. There will be. There won't be. Ó, will be. Won't. É só usar o won't ou will not e você responde essa pergunta. O outro tipo de futuro é o immediate future. É o be going to. Tá? Ele precisa do verbo to be, do going to e aí depois o verbo em seguida. É como se você fosse trocar o will pelo be going to. É a mesma lógica assim. Então, como assim o be going to, professor? Bom, você tem que saber verbo to be. Então, ó, Joanna is going to visit her mother tomorrow. Pronto. É o verbo to be, tá? Com o going to. Então, por que eu coloquei is aqui? Porque Joanna é she. Então, não vou ensinar o verbo to be de novo. Você tem que tem que saber esse cara já. Tá bom? Eu uso o verbo to be da forma correta e aí o going to
visit her mother. Para fazer pergunta, ó, is Joanna going to visit her mother tomorrow? Pronto, é só invertir o verbo to be com a pessoa e fiz uma pergunta. E para dizer que negar, Joanna é o verbo to be que nega. Como é a negação do verbo to be? Is not, né? Ou isn't, não é isso? Going to visit her mother tomorrow. Acabou-se, pessoal. Não tem mais nada. A brincadeira do be going to é essa. É o verbo to be com going to. Só isso. O verbo to be, o going to e depois o verbo ou o resto da frase. Sem problema. Eu fiz com he, she, it, então there is, não muda nada. A abreviação do going to pode ser gonna, tá? Mas isso é bem relativo. E aqui a gente usa para descrever um futuro próximo, um futuro que tem uma chance boa de acontecer. Então, a gente vai traduzir essas frases para o inglês. O que você vai fazer quando crescer, certo? Olha essa frase aqui, eu tenho que transformá-la para o inglês. O que você vai fazer quando crescer? Vamos lá responder essa aqui, tá? Pronto, aqui. Então, se eu quero fazer essa pergunta em inglês, o que? Já ensinei o que como é, né? What? Aí você vai ser quando crescer. Então, eu tenho que usar o going to, que ele quer que eu use o going to. Então, what are you going to... Ser é que verbo é esse? O verbo to be, né? What are you going to be when you grow up? Olha só, hein? Esse exercício você pode pesquisar no seu dicionário, as palavras, mas crescer vai ser grow up. Mas o que eu quero que você entenda é isso, ó. Are you going to be? Ó, eu vou estar em Londres amanhã de manhã. Eu vou estar. Então, ó. I'm going to be, né? Está, verbo to be, in London tomorrow morning. Pronto. I'm going to be in London tomorrow morning. Olha aqui, verbo to be com o going to. Façam esse exercício todo, é só transformar ele para o inglês. E o future continuous, pessoal, é o will com o verbo no ing. É o terceiro dia. Meu Deus, professor. Ó. Cadê? Will mais ing. Ok? É o verbo to be. Só que é o verbo to be não. O verbo will mais o be mais o ing, né? Na verdade não é nem o will. É o will be. Will be mais ing. Então, ó. It will be raining tomorrow. Oxê. Estará chovendo amanhã. Estará chovendo amanhã. Isso. Esse é o tipo de frase. É a mesma história. O will faz a pergunta, só que eu faço o will. Will it be? Will we be? Exatamente. Ó. Will it be raining tomorrow? E aí eu fiz uma pergunta. Ó. É sempre o will be. Não muda nada. Tá? É puro isso. Para fazer pergunta, o will, a pessoa vem para o meio. Will it be raining tomorrow? E se eu quiser dizer que não, né? It will not be raining tomorrow. It will not be raining tomorrow. E aí eu acabei fazendo a negação. Aí ele serve para descrever ações que estarão acontecendo. É literalmente isso. Tá bom? Exercício 4, traduza essas frases para inglês. Eu estarei esperando por você. É bem estranho falar assim, eu sei, né? Mas em inglês eu não falo muito assim não, mas tudo bem. Eu estarei. I will be. Esperando. O verbo esperar é wait, com ing, waiting, né? Precisa do ing. I will be waiting for you. Pronto. Acabei de fazer aqui essa primeira. Faça essas aqui para o inglês também. Vou deixar um tempo na tela, tá?
Esses são os exercícios de vocês, eu respondo na próxima semana. Ok? Um grande abraço para todos e a gente se vê. Até lá. Goodbye.